Meu nome é Catiele, tenho 33 anos, e o que eu vou contar aqui mudou completamente a minha vida. Nasci e cresci em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de gente trabalhadora e fé forte. Desde criança, minha mãe me levava para os cultos da Assembleia de Deus no bairro São Cristóvão. Eu cresci ouvindo hinos, decorando versículos e sonhando em um dia casar na igreja, de véu e grinalda, abençoada por Deus. O que eu não sabia é que o meu passado estava só esperando o momento certo para cobrar uma dívida que eu nem lembrava que tinha. Aos 28 anos, eu era considerada um exemplo na congregação. Toda quarta-feira eu ensinava as crianças na escola dominical. E aos domingos, minha voz era sempre a primeira a subir no louvor. Os irmãos me chamavam de Irmã Catiele, com carinho, e as mães me apontavam como modelo para as filhas. Eu tinha orgulho disso, confesso. Achava que tinha vencido tudo que ficou para trás, que minha conversão, aos 22 anos, tinha apagado qualquer marca do passado. Como eu estava enganada. Tinha uma coisa em mim que poucos conheciam, um temperamento forte, uma impaciência que eu controlava com muita oração, mas que às vezes escapava num olhar mais duro, numa resposta atravessada. Eu pedia perdão a Deus depois, prometia mudar, mas essa parte de mim existia e eu lutava contra ela todo dia. Acho importante contar isso porque quero que vocês entendam que eu não era perfeita. Ninguém é. E talvez tenha sido justamente essa minha certeza de que estava tudo bem que me impediu de ver os sinais que vieram depois. Foi num culto de domingo que eu conheci o Marcos. Ele tinha 32 anos, era diácono da igreja e dono de uma pequena oficina mecânica perto da rodoviária. Minha amiga Jéssica me apresentou a ele depois do culto. Disse que achava que a gente combinava. Eu olhei para ele e vi um homem sério, de olhar triste, mas com um sorriso gentil. Descobri naquele mesmo dia que ele era viúvo. A esposa dele, Clara, tinha morrido 3 anos antes num acidente de carro na BR-153, voltando de Eretim. Marcos ainda carregava a aliança de Clara no bolso. Ele me contou isso na nossa terceira conversa, com os olhos cheios de água. Disse que não conseguia usar, mas também não conseguia guardar em casa. Eu senti uma dor no peito por ele naquele momento. Pensei comigo mesma que aquele homem merecia ser feliz de novo, merecia alguém que cuidasse dele. E sem perceber, comecei a me imaginar sendo essa pessoa. Nosso namoro durou 1 ano e meio. Tudo dentro dos padrões da igreja, como manda a palavra. Nada de morar juntos antes do casamento, nada de intimidade fora do tempo certo. Os irmãos olhavam para nós e diziam que éramos um casal ungido, abençoado por Deus. O pastor Eurípedes, um homem de quase 70 anos, que pastoreava aquela igreja há 4 décadas, disse uma vez no púlpito que nosso relacionamento era exemplo para os jovens. Eu chorei de alegria naquele dia. Marcos me pediu em casamento num fim de tarde no Parque da Garre, ali no centro de Passo Fundo, perto daqueles armazéns antigos que viraram ponto de encontro da cidade. O sol estava se pondo, o céu estava laranja e rosa, e ele se ajoelhou com uma caixinha na mão. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Chorei, abracei ele, agradeci a Deus ali mesmo em voz alta. Foi o momento mais feliz da minha vida até então. Mas quando olhei para o céu escurecendo, senti um calafrio estranho atravessar minha espinha. Minha mão tremeu por 1 segundo. Marcos percebeu e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só emoção. E acreditei nisso, acreditei mesmo. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que aquele calafrio foi um aviso. Foi o primeiro sinal de que algo estava errado, de que alguma coisa estava se movendo nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Eu só não quis enxergar. O frio do fim de tarde gaúcho me fez tremer de novo. E eu me agarrei no braço do Marcos, achando que era só o vento sul chegando. No domingo seguinte ao pedido,
aconteceu uma coisa que me deixou inquieta. Durante o culto, a irmã Zélia, uma senhora de 78 anos conhecida na igreja por ter visões espirituais, ficou me olhando fixamente. Foram quase 2 minutos de um olhar que parecia atravessar minha alma. Uma jovem que estava do lado dela perguntou o que tinha acontecido. A irmã Zélia desviou os olhos de mim, fez silêncio por um momento e disse apenas: "Nada, minha filha. Deus sabe o que faz." Eu senti aquele olhar a noite inteira. Tentei dormir e não consegui, mesmo enrolada em 2 cobertas por causa do frio que fazia em Passo Fundo naquela época do ano. Fiquei me perguntando o que ela tinha visto, o que ela sabia. Mas na manhã seguinte, a luz do sol me fez esquecer. Os preparativos do casamento começaram, as compras, as escolhas, a alegria tomou conta de tudo. Eu empurrei aquela sensação para um canto escuro da minha mente e segui em frente. Afinal, eu era uma mulher de Deus, noiva de um homem de Deus, prestes a realizar o sonho da minha vida. O que poderia dar errado? Faltavam 2 semanas para o casamento quando os pesadelos começaram. Toda noite era a mesma coisa. Eu me via num quarto escuro, iluminado só por velas vermelhas, e uma voz feminina chamava meu nome. Catiele. Catiele. A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar de quem era. Eu acordava suada com o coração disparado, e o pior de tudo era o cheiro. Um cheiro forte de enxofre que parecia grudado nas minhas narinas, mesmo depois de acordada. Não contei para ninguém sobre os pesadelos, nem para o Marcos, nem para minha mãe, nem para a Jéssica. Tinha vergonha, sabe? Achava que era coisa da minha cabeça, ansiedade de noiva. Eu repetia para mim mesma que era normal, que toda mulher fica nervosa antes de casar. Tomava um chá de camomila antes de dormir e pedia a Deus para me dar paz. Mas a paz não vinha. E os pesadelos continuavam cada vez mais intensos. O Marcos começou a perceber que tinha algo errado comigo. Ele dizia que eu estava distante, que meus olhos pareciam cansados, que eu não sorria mais como antes. Eu inventava desculpas. É o estresse dos preparativos, amor. É tanta coisa para resolver. Ele acreditava ou fingia acreditar. Mas eu via no olhar dele uma preocupação que ele tentava esconder. Eu queria contar a verdade, queria abrir meu coração. Mas como explicar algo que nem eu mesma entendia? Numa quarta-feira à noite, a igreja organizou um culto especial de oração pelo nosso casamento. Eu e o Marcos ficamos na frente, e o pastor Eurípides chamou os obreiros para impor as mãos sobre nós e abençoar nossa união. Quando as mãos tocaram minha cabeça e o pastor começou a orar em nome de Jesus, eu senti uma dor aguda no peito. Foi como se algo dentro de mim se contorcesse, se rebelasse contra aquela oração. Eu pedi licença e saí correndo para o banheiro. Entrei no banheiro e me apoiei na pia, tentando respirar. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Lavei o rosto com água gelada e olhei para o espelho para me acalmar. Foi então que eu vi. Por um segundo, só um segundo, eu juro que vi o rosto de outra pessoa atrás de mim no reflexo. Era o rosto de uma mulher mais velha, com um sorriso estranho nos lábios. Eu pisquei e não tinha mais ninguém, mas eu reconheci aquele rosto. Era minha tia Divina, que tinha morrido quando eu tinha 17 anos. Voltei para o culto fingindo que estava tudo bem. Disse que tinha passado mal por causa de algo que comi. O pastor continuou a oração e eu apertei a mão do Marcos com força, tentando me manter firme. Mas por dentro eu estava apavorada. O que estava acontecendo comigo? Por que eu tinha visto minha tia morta no espelho? Eram perguntas que eu não tinha coragem de fazer em voz alta. Então eu engoli o medo e sorri para os irmãos que vinham me abraçar e desejar felicidades. Minha mãe também percebeu que algo não estava certo. Uma madrugada, ela me encontrou sentada na cama, olhando para o nada. Ela me chamou 3 vezes até eu responder. Quando finalmente voltei a mim, vi o rosto dela branco de susto.
Mãe, o que foi? Ela me olhou por um longo momento e disse: Nada, filha. Eu que me assustei. Achei que você estava dormindo. Mas eu vi nos olhos dela que era mentira. Ela tinha visto algo no meu rosto que a deixou com medo. Só não teve coragem de me contar o quê. O Marcos também teve uma experiência estranha naquela semana. Ele me contou dias depois, quando tudo já tinha acontecido. Disse que sonhou com a Clara, a esposa dele que morreu no acidente. No sonho, ela estava vestida de branco, com o rosto sério, e disse só uma frase: Cuida dela, Marcos. Ela precisa de ajuda. Ele acordou às 3 da manhã com o coração disparado e não conseguiu mais dormir. Ficou olhando para o teto até o sol nascer, se perguntando o que aquilo significava. Na semana seguinte, fui na casa da Jéssica para provar o vestido de noiva que ela estava guardando para mim. Quando entrei na sala, o cachorro dela, um labrador manso de 8 anos chamado Thor, começou a latir para mim sem parar. Ele rosnava, mostrava os dentes, o pelo do pescoço todo arrepiado. A Jéssica ficou sem entender nada. Ele nunca fez isso com ninguém, Kate, que estranho. Eu disse que animais às vezes estranham gente nervosa, mas minhas mãos tremiam enquanto eu falava, e eu sabia que não era só nervosismo. Aquela semana inteira foi assim, cheia de sinais que eu insistia em ignorar. Os pesadelos, a visão no espelho, o olhar da minha mãe, o sonho do Marcos, o cachorro da Jéssica. Tudo apontava para a mesma direção, tudo gritava que algo estava errado. Mas eu estava determinada a casar, determinada a ser feliz, determinada a provar para mim mesma que meu passado não tinha poder sobre mim. Como eu estava errada. O passado sempre cobra, mais cedo ou mais tarde. E o meu estava prestes a cobrar no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Para vocês entenderem o que aconteceu no meu casamento, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar uma parte da minha história que eu escondi por mais de 10 anos. Uma parte que eu jurei para mim mesma que nunca mais ia tocar. Mas não tem como fugir mais. O que eu fiz quando era adolescente foi a raiz de tudo que veio depois. E mesmo que doa, mesmo que me dê vergonha, eu preciso contar. Quando eu tinha 15 anos, eu morava com minha mãe e minha tia Divina numa casa simples no bairro Boqueirão, na periferia de Passo Fundo. Minha mãe trabalhava o dia inteiro numa fábrica de massas, então quem cuidava de mim na maior parte do tempo era minha tia. Ela nunca casou, nunca teve filhos e me tratava como se eu fosse dela. Eu adorava a tia Divina. Ela era diferente de todo mundo que eu conhecia. Tinha um jeito misterioso, um olhar que parecia enxergar coisas que os outros não viam. A vizinhança inteira sabia que a tia Divina mexia com coisas estranhas. As pessoas vinham de longe procurar ela para resolver problemas. Amarrar marido que estava pulando a cerca, fechar o corpo contra a inveja, fazer simpatia para ganhar dinheiro. Ela a atendia num quartinho dos fundos da casa, sempre à noite, sempre com velas acesas. Minha mãe não gostava, mas fingia que não via. Afinal, era a irmã dela. E o dinheiro que entrava ajudava a pagar as contas. Eu tinha curiosidade sobre o que a tia fazia naquele quartinho. Às vezes ficava espiando pela fresta da porta, tentando entender os rituais, as palavras estranhas, as oferendas. A tia Divina percebia meu interesse e, em vez de me afastar, me puxava para perto. Dizia que eu tinha um dom que era especial, que tinha nascido com uma luz diferente. Eu me sentia importante quando ela falava assim, me sentia escolhida. No dia que eu fiz 16 anos, a tia Divina me chamou para uma conversa séria. Disse que nossa família tinha um dom que passava de geração em geração, que a avó dela tinha, que ela tinha, e que agora era minha vez de receber. Falou que eu precisava ser iniciada, que só assim eu ia conseguir me proteger das coisas ruins do mundo. Eu era uma adolescente boba, sem pai, carente de atenção. Aceitei sem pensar 2 vezes. Numa noite de lua cheia, no meio do inverno gaúcho, a tia Divina me levou para um lugar no meio do mato,
perto da estrada que vai para Carazinho. Estava um frio de rachar, mas eu estava tão nervosa que nem sentia. Tinha outras mulheres lá, umas 5 ou 6, todas em volta de uma fogueira. Elas olharam para mim com um sorriso estranho nos lábios. A tia Divina disse que eram minhas irmãs espirituais, que a partir daquela noite eu faria parte da família de verdade. O que aconteceu nas horas seguintes, eu tentei apagar da minha memória por anos. Teve sangue de galinha preta, teve palavras numa língua que eu não conhecia, teve danças em volta do fogo. Em certo momento, a tia Divina pegou uma faca pequena e fez um corte no meu pulso esquerdo. Deixou meu sangue pingar numa tigela de barro enquanto as outras mulheres cantavam. Doeu, mas eu não chorei. Estava hipnotizada por tudo aquilo, como se estivesse num transe. Quando o ritual terminou, a tia Divina segurou meu rosto com as 2 mãos e disse palavras que eu nunca esqueci. Ela disse: agora você está protegida para sempre, minha menina, mas nunca pode trair quem te protege. Se trair, a cobrança vem no dia mais feliz da sua vida. Depois ela colocou no meu dedo um anel de prata com uma pedra preta e disse para eu nunca tirar. Eu voltei para casa em silêncio, com o pulso enfaixado e a cabeça cheia de perguntas que eu não tinha coragem de fazer. 1 ano depois, a tia Divina morreu de infarto fulminante, sozinha, no quartinho dos fundos, no meio da noite. Minha mãe encontrou o corpo na manhã seguinte. Eu senti um alívio que me deu culpa por anos. Com a morte dela, eu achei que tudo aquilo tinha acabado. Joguei o anel num rio, escondi a cicatriz do pulso com pulseiras e nunca mais falei sobre aquela noite. Aos 22 anos, me converti na Assembleia de Deus, fui batizada nas águas e comecei uma vida nova. Mas tinha uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu não sabia que precisava fazer. Eu nunca renunciei ao pacto. Nunca declarei em voz alta que estava rompendo com aquelas promessas, que estava me desfazendo daquele compromisso de sangue. Eu achei que o batismo era suficiente, que aceitar Jesus apagava tudo automaticamente. A cicatriz no meu pulso continuava lá, fina, quase invisível. Às vezes, antes dos pesadelos, ela coçava, e eu fingia que não percebia. Sábado, 23 de março de 2019. Esse foi o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Eu acordei cedo, antes das 6 da manhã, mesmo tendo dormido mal por causa dos pesadelos. O céu estava cinza, típico do outono gaúcho, mas a previsão dizia que não ia chover. Eu olhei pela janela do quarto e respirei fundo. Naquele dia, eu ia me tornar a esposa do Marcos. Naquele dia, eu ia começar uma nova história. Pelo menos era o que eu achava. Minha mãe já estava acordada preparando o café. Ela tinha feito cuca, aquele bolo alemão que é tradição nas famílias do sul, e o cheiro invadiu a casa inteira. Eu tentei comer, mas meu estômago estava fechado. Cada garfada parecia que ia voltar. Minha mãe me olhava preocupada, mas não disse nada. Ela estava estranha desde aquela madrugada em que me encontrou sentada na cama olhando para o nada. Tinha algo nos olhos dela que parecia medo, mas ela disfarçava com sorrisos forçados. A Jéssica chegou às 9 horas com a maquiadora. Transformaram a sala da casa da minha mãe num salão de beleza improvisado. Tinha espelho, secador, chapinha, maquiagem espalhada por todo lado. As duas riam e faziam piadas sobre casamento, sobre noite de núpcias, sobre a vida de casada. Eu tentava rir junto, mas minha cabeça estava em outro lugar. Não conseguia parar de pensar no rosto da tia Divina que eu tinha visto no espelho da igreja. Enquanto a maquiadora trabalhava no meu rosto, aconteceu uma coisa que eu não contei para ninguém até hoje. Eu estava olhando para o espelho, vendo ela aplicar a base, quando minhas mãos começaram a subir sozinhas em direção ao meu pescoço. Eu não tinha mandado elas fazerem isso. Era como se outra pessoa estivesse controlando meu corpo. Por um segundo, só um segundo, eu senti meus próprios dedos apertando minha garganta.
Pisquei forte e minhas mãos estavam no colo de novo. A Jéssica percebeu que eu estava pálida e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só nervosismo de noiva. Ela acreditou ou fingiu acreditar. A maquiadora continuou o trabalho como se nada tivesse acontecido, mas eu estava tremendo por dentro. O que tinha sido aquilo? Por que minhas mãos tinham se movido sozinhas? Eu quis chorar, quis gritar, quis cancelar tudo, mas não tive coragem. Já estava tudo pronto, os convidados estavam se arrumando, o Marcos estava esperando. Minha mãe entrou no quarto quando eu estava colocando o vestido. Ela me olhou de cima a baixo e começou a chorar. Mas não era choro de alegria. Eu conhecia minha mãe bem demais para saber a diferença. Ela chorava como quem está se despedindo, como quem está com medo de perder alguém. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela enxugou os olhos rápido e disse que não era nada, só emoção de mãe. Mas eu vi que ela estava apavorada. Na igreja, os preparativos corriam normais. Quase 300 pessoas já tinham chegado. A decoração estava linda com flores brancas e amarelas, e o coral ensaiava os últimos hinos. Mas antes de eu chegar, aconteceu algo que eu só fiquei sabendo depois. Uma das lâmpadas do altar estourou sozinha, do nada. O seu Tonho, que era o eletricista da igreja, olhou confuso e disse que tinha trocado aquela lâmpada no dia anterior. O pastor Eurípides olhou para os cacos no chão e ficou em silêncio por um longo momento. Eu saí de casa às 14 horas. O carro que ia me levar era um Fusca branco antigo que pertencia ao pai do Marcos, todo enfeitado com fitas e flores. No caminho para a igreja, passando pela Avenida Brasil, eu comecei a sentir uma náusea forte. Pedi para o motorista parar. Desci do carro e vomitei na calçada, ali mesmo, com o vestido de noiva e tudo. O motorista me olhou assustado. A Jéssica, que estava no banco de trás, veio me acudir com lenços e água. Eu limpei a boca, respirei fundo e disse que estava tudo bem. Voltei para o carro e pedi para continuar. Mas minhas mãos estavam geladas como pedra de gelo, mesmo fazendo quase 20 graus naquele dia. A Jéssica segurou minha mão e levou um susto com o frio. Ela não disse nada, mas eu vi o olhar dela. Era o mesmo olhar da minha mãe. Era o olhar de quem sabe que algo está muito errado, mas não tem coragem de falar. Quando o carro parou em frente à igreja, eu olhei para o templo pela janela e senti o ar faltar. Meu coração disparou, minhas pernas ficaram bambas e uma voz dentro da minha cabeça gritava para eu não entrar. Mas lá dentro estava o Marcos, estava o pastor, estavam 300 pessoas esperando por mim. Eu não podia desistir, eu não podia decepcionar todo mundo. Respirei fundo, abri a porta do carro e coloquei o pé para fora. O que eu não sabia é que estava prestes a viver o pior momento da minha vida. A marcha nupcial começou a tocar e meu coração quase saiu pela boca. Eu estava na entrada da igreja, de braço dado com o seu Valdeci, pai do Marcos, já que meu pai nunca fez parte da minha vida. Ele tinha se oferecido para me levar até o altar e eu aceitei emocionada. Mas naquele momento, enquanto a música tocava e as portas se abriam, eu queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Cada passo que eu dava em direção ao altar parecia mais pesado que o anterior. Os convidados se levantaram quando me viram entrar. Eu ouvia os suspiros, os comentários baixinhos sobre como eu estava linda, os celulares clicando para tirar fotos. Lá na frente, o Marcos me esperava com os olhos cheios de lágrimas. Ele estava tão bonito de terno, tão feliz em me ver. Eu quis sorrir para ele, quis sentir a alegria que deveria sentir. Mas tudo que eu sentia era um medo gelado crescendo dentro do meu peito. O seu Valdeci percebeu que tinha algo errado. Ele segurava meu braço e sentiu que minha mão estava congelada. Mesmo com o casaco do terno dele, ele conseguia sentir o frio que saía de mim. E tinha outra coisa. Ele me contou depois que, enquanto caminhávamos, eu murmurava palavras muito baixo,
quase inaudíveis. Ele encostou o ouvido para tentar entender, mas não era português. Eram palavras numa língua que ele nunca tinha ouvido. Quando eu pisei no tapete vermelho que levava até o altar, 3 flores do arco de madeira caíram no chão. Elas estavam bonitas, frescas, tinham sido colocadas naquela manhã. Mas quando tocaram o tapete, já estavam murchas, como se tivessem morrido há dias. Uma senhora na terceira fileira cutucou a vizinha e sussurrou algo. Eu vi o rosto dela. Era um rosto de espanto, de quem tinha visto algo que não devia. A Jéssica estava no altar me esperando, segurando o meu buquê. Ela era minha madrinha e minha melhor amiga, a pessoa que mais me conhecia no mundo. Quando eu me aproximei, vi o sorriso dela travar. Os olhos dela se arregalaram por um segundo, como se ela tivesse visto outra pessoa no meu lugar. Depois, ela me contou que sentiu um medo que não sabia explicar, uma vontade de correr dali que não fazia sentido nenhum. Mas ela ficou porque me amava. Uma criança na primeira fileira começou a chorar do nada. Era o filhinho da irmã Aparecida, um menino de 4 anos que era sempre quieto e comportado nos cultos. Mas naquele momento, ele chorava e gritava, apontando para mim. A mãe ficou constrangida e saiu carregando ele, pedindo desculpas. Eu fingi que não vi, fingi que não ouvi. Mas por dentro eu sabia que aquela criança estava vendo algo que os adultos não conseguiam enxergar. O seu Valdeci me entregou para o Marcos no altar. Quando o Marcos segurou minha mão, ele quase soltou de susto. Minha mão estava tão gelada que parecia a mão de um cadáver. Ele olhou nos meus olhos e eu vi a confusão no rosto dele. Por um segundo, só um segundo, ele me contou depois que não me reconheceu. Disse que meus olhos pareciam vazios, como se eu não estivesse ali, como se outra coisa estivesse olhando através de mim. Ele sussurrou baixinho, só para eu ouvir. Amor, você está bem? Eu tentei responder, tentei dizer que sim, mas minha boca não obedeceu. O que saiu foi um sorriso estranho, um sorriso que demorou meio segundo a mais para se formar no meu rosto. Eu vi o Marcos engolir em seco. Eu vi o medo passar pelos olhos dele, mas ele não soltou minha mão. Ele apertou com mais força e se virou para o pastor, determinado a continuar. O pastor Eurípides começou a cerimônia com uma oração. Quando ele disse, em nome de Jesus, eu senti uma dor aguda atravessar meu corpo inteiro. Fechei os olhos com força e contraí o rosto, tentando não gritar. O pastor percebeu. Eu vi que ele percebeu. Os olhos dele se estreitaram por um momento, como quem reconhece um inimigo antigo. Mas ele continuou. Abriu a Bíblia e começou a ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, aquele sobre o amor. A cada versículo que ele lia, eu me sentia pior. Era como se as palavras sagradas queimassem dentro de mim, como se cada frase fosse um golpe. Eu apertava a mão do Marcos com toda a força que tinha, tentando me manter de pé, tentando não desabar ali mesmo. O pastor terminou a leitura e fechou a Bíblia. Olhou para mim, depois para o Marcos, e disse as palavras que eu mais temia ouvir. Agora vamos aos votos matrimoniais. O pastor Eurípides me olhou com aquele jeito calmo que ele sempre teve e fez a pergunta que eu tinha sonhado em ouvir a vida inteira. Catiele, você aceita Marcos como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? A igreja inteira ficou em silêncio. 300 pessoas prenderam a respiração, esperando minha resposta. Eu abri a boca para dizer sim, mas nenhum som saiu. 5 segundos se passaram, depois 10. O silêncio foi ficando pesado, estranho. Eu sentia minha boca aberta, sentia minha língua tentando formar a palavra, mas era como se algo estivesse segurando minha garganta por dentro. O Marcos apertou minha mão e sussurrou. Amor? Eu queria responder, juro que queria.
Mas meu corpo não me obedecia mais. Era como se eu tivesse me tornado uma prisioneira dentro da minha própria carne. Foi então que eu comecei a tremer. Primeiro foram as mãos, depois os braços, depois o corpo inteiro. Eu tremia tanto que o buquê caiu no chão. As flores se espalharam pelo tapete vermelho. Alguém na plateia soltou um grito abafado. O Marcos tentou me segurar, tentou me acalmar, mas o tremor só aumentava, como se eu estivesse tendo uma convulsão de pé. E então saiu uma voz. Mas não era a minha voz. Era uma voz grave, rouca, que parecia vir do fundo do meu peito. O mais assustador é que meus lábios mal se moviam. O som saía de dentro de mim, como se outra pessoa estivesse falando através do meu corpo. E o que essa voz disse fez o sangue de todos os presentes gelar. Ela disse: "Ela não pode, ela é minha." O Marcos deu um passo para trás, soltando minha mão. Eu vi o rosto dele ficar branco como papel. A igreja inteira entrou em choque. Eu abri os olhos e sei que eles estavam diferentes, porque vi o reflexo no olhar apavorado de quem me encarava. Meus olhos estavam opacos, sem vida, como os olhos de um peixe morto. E então eu comecei a rir. Uma risada grave, gutural, que não combinava com meu rosto de noiva. A voz que saía de mim continuou falando. "Vocês acham que água de batismo apaga sangue?" Ela prometeu. "Ela me pertence desde os 16 anos." Eu ouvia aquelas palavras saindo da minha boca, mas não era eu quem falava. Era como assistir um filme de terror de dentro da tela, presa, sem poder fazer nada. Eu gritava por dentro, implorava para acordar daquele pesadelo, mas ninguém me ouvia. A coisa que estava dentro de mim virou meu rosto para o Marcos e sorriu com meus lábios. "Você acha que sua primeira esposa morreu por acidente, Marcos?" A voz perguntou com uma calma assustadora. Clara estava no meu caminho, assim como você está agora. Eu vi o Marcos cambalear, vi as pernas dele fraquejarem. Ele teve que se apoiar no altar para não cair. O rosto dele se contorceu de dor, de choque, de desespero. Minha mãe gritou e desmaiou nos braços de uma irmã que estava ao lado dela. O grito dela ecoou pela igreja inteira e foi como se tivesse quebrado um feitiço. As pessoas começaram a reagir. Algumas correram para as portas, outras ficaram paralisadas nos bancos, outras começaram a orar em voz alta. Era o caos, era o inferno na terra, e eu estava no centro de tudo, prisioneira do meu próprio corpo. O pastor Eurípides foi o único que não se moveu. Ele ficou parado na minha frente, com a Bíblia na mão, olhando para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era medo, era reconhecimento. Era como se ele já tivesse visto aquilo antes, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele respirou fundo, levantou a mão e disse com uma voz firme que cortou o barulho da igreja: "Em nome de Jesus, eu ordeno silêncio." A coisa dentro de mim parou de rir. Virou meu rosto lentamente para o pastor e sorriu. O sorriso mais maligno que vocês possam imaginar, feito com os meus lábios de noiva, no meio do altar, diante de Deus e de 300 testemunhas. E então a voz falou de novo, num tom de deboche: "Eurípides, meu velho conhecido, eu estava te esperando. Sabia que você ia querer brincar, mas dessa vez você vai perder." Eu caí no chão do altar como se alguém tivesse cortado minhas cordas. Meu corpo começou a se contorcer de formas que eu não sabia que eram possíveis. Minhas costas arqueavam, meus braços se torciam, minhas pernas chutavam o ar. Eu arranhava meu próprio rosto com as unhas, rasgava meu vestido de noiva branco. Ouvia os gritos das pessoas à minha volta, mas parecia que vinham de muito longe, como se eu estivesse no fundo de um poço. Um cheiro forte de enxofre se espalhou pela igreja inteira. Era o mesmo cheiro dos meus pesadelos, mas 1000 vezes mais intenso. Algumas pessoas taparam o nariz, outras começaram a tossir. Uma janela lateral da igreja rachou sozinha, com um estalo alto que fez todo mundo pular de susto.
O frio que saía do meu corpo era tão intenso que o Marcos me disse depois que via a própria respiração quando chegava perto de mim. O Marcos tentou me segurar, tentou me acalmar, colocou as mãos nos meus ombros e disse que estava ali, que tudo ia ficar bem. Mas eu, ou melhor, a coisa que estava em mim, empurrou ele com uma força que não era humana. Ele voou quase 2 metros para trás e bateu num banco de madeira. Caiu no chão, gemendo de dor. Algumas irmãs correram para ajudar ele. Eu vi tudo acontecer. Vi meu noivo ser arremessado pelo meu próprio corpo e não pude fazer nada. A voz demoníaca continuou falando através de mim. Divina me prometeu ela. Vocês ouviram? Sangue de família. Sangue derramado numa noite de lua cheia. Vocês acham que dá para quebrar um pacto desses com água benta e oraçãozinha? As pessoas que ainda estavam na igreja entraram em pânico. Metade correu para fora, tropeçando nos bancos, empurrando uns aos outros. Crianças choravam. Uma senhora idosa desmaiou perto da porta. Um diácono jovem, acho que o nome dele era Renato, gritou do meio da confusão. Isso não é real. Ela está tendo um surto. Alguém chama uma ambulância. O pastor Eurípides olhou para ele com calma e respondeu: Eu sei o que é surto, filho. Já vi muitos na minha vida e sei o que é isso aqui. Você pode sair se quiser. Ninguém vai te julgar. O diácono ficou em silêncio por um momento. Olhou para mim, me contorcendo no chão, e decidiu ficar. O pastor se ajoelhou perto de mim e abriu a Bíblia. Começou a ler o Salmo 91 em voz alta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A coisa dentro de mim se contorceu com mais violência a cada palavra. Eu gritava, ou melhor, ela gritava através de mim, tentando abafar a voz do pastor. Mas ele não parou. Ele continuou lendo, versículo por versículo, com uma firmeza que só anos de ministério podem dar. E então, a coisa fez algo que destruiu muita gente naquele dia. Ela começou a revelar segredos. Apontou minha mão para um homem na 5ª fileira e disse com minha voz: Irmão Geraldo, conta para sua esposa sobre a secretária do escritório. Conta sobre as terças-feiras no motel da estrada. O homem ficou branco. A esposa dele olhou para ele com os olhos arregalados. Ele tentou negar, mas a expressão de culpa no rosto dele disse tudo. Depois apontou para uma mulher perto da porta. Irmã Cláudia, o bebê que você tirou em 2003, você acha que Deus esqueceu? Você acha que aquele sangue não clama? A mulher soltou um grito e saiu correndo da igreja chorando. Por último, apontou para um jovem de terno perto do altar. E você, Tiago, o dinheiro do dízimo que sumiu no mês passado está debaixo do seu colchão, não está? R$ 530. O jovem não aguentou e saiu correndo também, confirmando tudo. O caos na igreja era total. Pessoas chorando, gritando, fugindo, casamentos sendo destruídos, segredos sendo expostos, feridas sendo abertas. E eu, no meio de tudo aquilo, assistindo pela janela dos meus próprios olhos, sem poder fazer nada para parar. A coisa estava se divertindo. Eu sentia a alegria maligna dela dentro de mim, como se destruir a vida daquelas pessoas fosse um jogo prazeroso. O pastor Eurípides se levantou e olhou para o caos à sua volta. Depois olhou para mim e disse com uma voz que não tremia: Pode revelar o que quiser, pode destruir o que quiser, mas você vai sair dessa mulher, nem que eu passe a noite inteira aqui. A coisa virou meu rosto para ele e sorriu. Passou a noite inteira, Eurípides. Que seja, eu tenho todo o tempo do mundo. E você vai descobrir que dessa vez arranjou um inimigo à sua altura. O pastor Eurípides mandou esvaziar a igreja. Disse que só ficassem os que tinham fé suficiente para aguentar o que viria pela frente. A maioria saiu correndo, aliviada por ter uma desculpa para fugir. No final, ficaram apenas 7 pessoas.
o pastor, 5 obreiros de confiança, o Marcos, o seu Valdeci e minha mãe, que tinha acordado do desmaio e se recusou a sair. Ela disse que não ia abandonar a filha, nem que morresse ali dentro. Eram quase 6 da tarde, quando a batalha começou de verdade. O sol já estava se pondo e a igreja ficou na penumbra. Às 8 horas, a energia caiu do nada. Não tinha tempestade, não tinha vento, não tinha nenhuma explicação. O seu Tonho foi verificar o quadro de luz e estava tudo normal. Simplesmente tinha parado de funcionar. Acenderam velas por toda a igreja e continuaram orando na luz fraca que tremulava. Eu me contorcia no chão, gritava, xingava, blasfemava. Coisas horríveis saíam da minha boca, coisas que eu nunca tinha dito na minha vida. A coisa dentro de mim zombava das orações, imitava vozes de pessoas mortas, citava versículos da Bíblia de forma distorcida. Era como se ela conhecesse as Escrituras tão bem quanto o pastor, mas usasse esse conhecimento para o mal. Cada palavra sagrada era torcida, pervertida, transformada em arma. Por volta das 9 horas, um dos obreiros simplesmente desmaiou. Caiu no chão como uma pedra e não acordou por vários minutos. Outro começou a chorar e disse que não aguentava mais, que sentia uma presença maligna tão forte que parecia que ia sufocar. O pastor olhou para eles e disse com calma: "Quem não aguenta pode sair. Não tem vergonha nisso. Essa batalha não é para qualquer um." 2 obreiros saíram. Os que ficaram apertaram as mãos uns dos outros e continuaram. O Marcos se ajoelhou do meu lado e se recusou a sair. Alguns disseram que ele deveria se afastar, que era perigoso, que a coisa já tinha jogado ele longe uma vez e podia fazer pior. Mas ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos que eu tanto amava e disse: "Ela vai ser minha esposa. Eu não vou abandonar ela. Eu já perdi uma mulher sem poder fazer nada. Dessa vez eu vou ficar e lutar." Eu ouvi aquelas palavras de dentro da minha prisão e chorei por dentro. Foi então que a coisa decidiu atacar de uma forma diferente. Minha voz mudou, ficou mais suave, mais feminina. E eu reconheci aquela voz. Era a voz da tia divina. A mesma voz que eu ouvia quando era criança, a mesma voz que me chamou para aquele ritual no meio do mato. A coisa estava usando a voz da minha tia morta para falar com minha mãe. E o que ela disse quase destruiu minha mãe para sempre. "Marlene, sua ingrata." A voz da tia divina disse através de mim: "Eu cuidei de você quando nosso pai morreu. Eu trabalhei para pagar as contas enquanto você terminava a escola. Eu criei sua filha enquanto você trabalhava. E você me deixou morrer sozinha." Minha mãe começou a tremer. "Eu agonizei por 2 horas no chão daquele quarto", continuou a voz, "olhando para a porta, esperando você chegar. Você nunca chegou." Minha mãe caiu de joelhos no chão, destruída. "Perdão", ela gritava, "perdão, eu não sabia. Eu não sabia que era grave." A voz da tia divina continuou impiedosa. "Nem no hospital você foi, nem no enterro você chorou de verdade. Você estava aliviada, não estava? Aliviada que eu morri, aliviada que seu segredinho sujo foi embora comigo." Minha mãe chorava tanto que mal conseguia respirar. Eu quis gritar que era mentira, que aquilo não era minha tia, mas minha boca não era mais minha. O pastor Eurípedes interrompeu com autoridade: "Chega, isso não é divina. É mentira usando a voz dela. O pai da mentira sabe imitar quem quiser, sabe usar nossas dores contra nós. Não dê ouvidos, irmã Marlene. Foco em Jesus." Mas o estrago estava feito. Minha mãe estava aos pedaços. E por volta das 10 da noite, eu vi nos olhos do Marcos algo que me partiu o coração. Vi dúvida. Vi ele olhar para mim, suja, rasgada, irreconhecível, e pensar em desistir. Eu soube depois que ele quase foi embora naquele momento. Quase achou que era demais, que não valia a pena, que eu estava perdida para sempre. Mas então ele lembrou da Clara, lembrou do acidente,
Lembrou de como ele não pôde fazer nada para salvar a primeira esposa. E eu ouvi ele murmurar baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Dessa vez não. Dessa vez eu fico. O pastor colocou a mão no ombro dele e disse: "É assim que se vence, filho." Eram quase 11 horas da noite quando algo começou a mudar. A igreja estava na penumbra das velas. O cheiro de enxofre tinha diminuído um pouco, mas ainda pairava no ar como um lembrete do que estava acontecendo. Eu estava no chão, exausta, com o vestido de noiva completamente destruído, rasgado e sujo de suor e poeira. Minha voz estava rouca de tanto gritar. Meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que existiam. O pastor Eurípides se ajoelhou do meu lado e segurou minha mão com cuidado. A mão dele era quente e eu sentia aquele calor atravessar o frio que dominava meu corpo. Ele me olhou nos olhos e perguntou com uma voz suave: "Catiele, você está me ouvindo? É você?" Eu quis responder, quis dizer que sim, mas a coisa ainda estava lá. Ainda controlava minha boca, mas por um segundo, só um segundo, eu consegui piscar de um jeito diferente. E ele entendeu. Ele aproximou o rosto do meu e falou baixinho, só para mim ouvir: "Eu sei que você está aí dentro, filha. Eu sei que está lutando. Você não está sozinha. Jesus está com você. Nós estamos com você. Mas você precisa querer sair. Você precisa escolher." Eu ouvi aquelas palavras e algo dentro de mim se acendeu. Uma pequena chama de esperança no meio de tanta escuridão. Eu queria sair, eu queria ser livre, mas eu tinha tanto medo. A coisa percebeu que algo estava mudando e reagiu com fúria. Meu corpo se contorceu de novo, minha boca se abriu num grito que ecoou pela igreja inteira. "Ela é minha!" a voz gritava. "Ela prometeu, ela deu o sangue, ela não pode voltar atrás." Mas o pastor não recuou. Ele continuou segurando minha mão, continuou orando, continuou falando comigo como se a coisa não existisse. E aos poucos, eu fui conseguindo ouvir mais a voz dele do que a voz dela. O Marcos se aproximou e se ajoelhou do outro lado. Pegou minha outra mão, aquela que tinha a cicatriz do ritual no pulso. Eu senti o calor dele também, senti o amor dele atravessando toda aquela escuridão. Ele estava chorando, as lágrimas caíam no meu braço, mas a voz dele era firme quando falou: "Eu estou aqui, Cati. Eu não vou a lugar nenhum. Eu te amo. Volta para mim." Eu quis responder, mas a coisa ainda segurava minha garganta. Então o pastor fez uma pergunta direta: "Catiele, você quer ser livre? Você quer renunciar a tudo que te prende?" A coisa tentou me impedir de responder, tentou fechar minha boca, tentou me sufocar por dentro. Mas eu juntei toda a força que me restava, toda a vontade de viver, todo o amor que eu sentia pelo Marcos e pela minha mãe, e consegui sussurrar uma única palavra: "Quero!" O pastor apertou minha mão com mais força. "Então renuncie, filha, renuncie em voz alta. Diga de quem você é." Eu senti a coisa se debatendo dentro de mim, furiosa, desesperada. A temperatura da igreja caiu vários graus. As velas tremeram como se um vento forte tivesse passado, mas as portas estavam todas fechadas. Meu corpo começou a tremer de novo, mas dessa vez era diferente. Dessa vez era eu lutando para retomar o controle. Eu abri a boca e comecei a falar, cada palavra custando mais do que vocês podem imaginar. Eu renuncio a todo o pacto feito com meu sangue naquela noite. Meu corpo tremeu violentamente. Eu renuncio à herança maldita da minha família. A coisa gritou dentro de mim. Eu renuncio a tudo que minha tia colocou sobre mim. As velas se apagaram e acenderam sozinhas. Eu renuncio a toda palavra que eu disse, a toda promessa que eu fiz. A coisa tentou uma última vez me calar. Minha garganta travou, minha boca se fechou contra minha vontade. Mas o Marcos apertou minha mão e disse: "Fala, amor, fala de quem você é." Então eu juntei tudo o que tinha dentro de mim, toda a fé, toda a esperança, todo o desespero, e gritei com uma voz que começou grave, gutural,
mas foi subindo até se tornar minha própria voz de novo. Eu sou de Jesus, só de Jesus. O que aconteceu em seguida, cada pessoa que estava ali descreveu de um jeito diferente. Um vento forte atravessou a igreja mesmo com todas as portas fechadas. As velas se apagaram de uma vez e a escuridão tomou conta de tudo. Eu gritei um último grito, um grito que foi arrancado do fundo da minha alma, como se algo estivesse sendo puxado para fora de mim à força. E então, silêncio absoluto. Eu desmaiei nos braços do Marcos. E quando acordei, 15 minutos depois, a primeira coisa que fiz foi olhar para meu pulso esquerdo. A cicatriz tinha desaparecido. Eu acordei nos braços do Marcos sem saber onde estava. A primeira coisa que vi foi o rosto dele, cheio de lágrimas, me olhando como se eu tivesse voltado dos mortos. E de certa forma, eu tinha. Meu corpo inteiro doía, minha garganta queimava, eu estava com febre alta. Mas meus olhos eram meus de novo. Minha boca era minha de novo. Minha alma era minha de novo. Eu estava livre. O pastor Eurípides se aproximou e colocou a mão na minha testa. Disse que a febre ia passar, que era normal depois de uma libertação tão intensa. Uma das irmãs que estava orando do lado de fora contou que, no momento exato em que eu gritei o nome de Jesus, ela viu uma luz forte sair pela janela da igreja. Não sabia explicar o que era. Só sabia que depois daquela luz, a sensação de peso que estava sobre o lugar desapareceu completamente. Eu olhei para meu pulso esquerdo, aquele que carregava a cicatriz do ritual há mais de 10 anos. A marca tinha sumido. A pele estava lisa, sem nenhum sinal de corte, como se aquela noite no mato nunca tivesse acontecido. Eu passei o dedo pelo lugar onde a cicatriz deveria estar e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão, de uma alegria que eu não consigo colocar em palavras. Olhei para o Marcos, com o vestido de noiva destruído, o cabelo todo bagunçado, o rosto inchado de tanto chorar. E perguntei com a voz falhando: "Você ainda quer casar comigo?" Ele não respondeu com palavras, só me abraçou com tanta força que eu achei que ia quebrar minhas costelas. E chorou no meu ombro como uma criança. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados no chão daquela igreja, cercados de velas apagadas e do silêncio da madrugada. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não foi um conto de fadas, não foi um final feliz instantâneo. Eu tive pesadelos que voltaram por uma semana inteira. Tive tardes de medo tão intenso que não conseguia sair de casa. Teve um domingo em que travei na porta da igreja, incapaz de entrar, com o coração disparado e as mãos suando. O pastor Eurípides me acompanhou toda semana, conversando, orando, me ajudando a reconstruir minha fé pedaço por pedaço. O Marcos acordava de madrugada e me encontrava no chão da sala, orando e chorando. Ele nunca reclamou, nunca questionou, nunca me fez sentir um fardo. Simplesmente ajoelhava do meu lado e orava junto. Segurava minha mão em silêncio até o sol nascer. Esse homem me ensinou o que é amor de verdade. Não o amor de filme, não o amor de novela. O amor que fica quando tudo desmorona. O amor que carrega quando você não consegue andar. Minha mãe e eu também precisamos nos curar. Tivemos conversas que deveríamos ter tido há anos. Ela me contou que sempre soube o que a tia divina fazia, mas tinha medo de enfrentar. Contou que carregava culpa por ter me deixado sozinha com ela tantas vezes. "Eu não sabia, filha", ela disse chorando. "Eu fingia que não via porque era mais fácil. Me perdoa." Eu perdoei, e ela me perdoou por ter guardado aquele segredo por tanto tempo. O segundo casamento aconteceu em junho de 2019, 3 meses depois daquela noite. Foi simples, só 50 pessoas na mesma igreja. Dessa vez, minha mãe me levou até o altar. Ela segurou meu braço com força
e caminhou comigo pelo mesmo tapete vermelho onde eu tinha caído meses antes. Quando chegamos na frente do pastor, nós nos olhamos. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma palavra era necessária. Tudo já tinha sido perdoado. Quando o pastor perguntou se eu aceitava o Marcos como meu esposo, eu respondi com a voz mais firme que já saiu da minha boca. Aceito, em nome de Jesus, aceito. Não houve manifestação, não houve medo, não houve calafrio, só lágrimas de alegria e o som dos irmãos aplaudindo. O Marcos chorou tanto na hora de dizer o aceito dele que teve que parar, respirar e tentar de novo. Ele me olhou nos olhos e disse: aceito. Essa mulher aqui é um milagre e eu vou honrar esse milagre todo dia da minha vida. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos chamada Ana Beatriz. Voltei a cantar no louvor da igreja em 2022. Minha mãe mora com a gente e está mais em paz do que eu jamais vi. E eu conto essa história sempre que tenho oportunidade, nos círculos de oração, nos cultos de testemunho, para qualquer pessoa que precisa ouvir. Porque eu sou a prova viva de que não existe passado grande demais para Deus. Eu era de outro. Fiz promessa de sangue, achei que não tinha volta, mas o sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto. Se você está preso em algo do seu passado, eu te digo com toda a certeza do meu coração: existe saída, e o nome dela é Jesus.